você tem, mas tanto tempo já que você atua, quanta experiência que você pôde agregar, né, no Sim. teu livro, nas suas escritas. Esses 7 anos que eu tô na Companhia Trux, por exemplo, eu aprendi muita coisa de como a gente faz muito o mesmo espetáculo, lida com plateia muito diferente, a gente vai muito à escola, então a gente faz muito com criança e tal. É muito bacana você conseguir começar a entender como é que funciona a questão da piada, o tempo de contar a coisa, o que se conta primeiro, e como a gente vai repetindo, né, dá quase para virar um estudo, é uma delícia, né, quando você começa a perceber essa influência do tempo que você tem entre falar uma coisa e falar outra, e como as pessoas respondem a isso, é muito gostoso. Então esse tipo de... que eu chamo de arquitetura da palavra, que a gente faz, por exemplo, no stand-up, né, você tem uma formulação, né, para culminar naquela piada maior, né, então isso eu sempre acho muito interessante. Então eu tento também sempre usar isso, né? Para poder trazer... Porque em comédia é aquela coisa, né? Você sempre tem que tomar cuidado, que se você fizer piada o tempo todo, ser engraçado e contar muita coisa o tempo todo, você perde. Sim. Né? Então às vezes a gente tem que escolher. Né? E é duro, a gente que escreve histórias, é duro você tirar alguma coisa, tem que deixar tudo que pensou. Ai, gente, né? é uma dor você falar, não corta. Hoje olhando, já faz 1 ano que ele está publicado, né? Hoje olhando, eu tenho um monte de coisa que eu sei que tinha que tirar, sabe? Mas dá uma dor no coração, né? Você fala, eu gosto tanto dessa cena, eu vou ter que tirar isso. Às vezes precisa, né? E isso a gente vai aprendendo também. Sim, né? Isso é fato. Com certeza o James é um bom mestre para nos ajudar e realmente, como ele brinca, né, dos 33, ou seja, a gente tem ideia, claro que a gente escreve para o maior número de pessoas, mas nem sempre aquelas pessoas estão prontas ou interessadas naquele foco específico. Sim. Mas nós vamos limpando o que dá, né, menos é mais. Agora, realmente, tem outras coisas que nós estamos montando uma cena e eu me incluo no meio, porque também escrevo, você sabe, gosto da escrita. No meu caso, eu escrevo livros técnicos. Então, na verdade, eu não tenho apego a uma cena. Certo. Porém, eu tenho apego a um conceito. Muitas vezes eu deixo alguns conceitos que não repetem especificamente, mas que se linkam um no outro e que talvez, dependendo, a gente poderia até tirar alguns exemplos, deixar outros, mas eu quando olho eu falo assim, mas esse exemplo não é igual àquele, mas se uma pessoa de repente se identifica mais com este exemplo, não com aquele, eu gostaria de deixar todos possíveis, mas sempre é um aprendizado. Eu costumo dizer que a cada livro a gente aprende um pouco mais, e na verdade é tudo na vida. Eu vou até voltar um pouco um assunto que nós estávamos falando antes, que eu sempre faço um link com a minha formação de programação neurolinguística. Então, sempre que é possível, que é um dos assuntos aqui do programa, do que sabemos de nós, usar as técnicas, comentar sobre os exercícios, eu posso dizer uma coisa que você estava falando, que nós também aprendemos, quem estuda a programação neurolinguística, de uma forma diferente do teatro, mas é a questão do tempo, a questão do movimento na hora de falar, a interação. Então, nós também temos, quando aprendemos o trainer, que é a apresentação, as técnicas de falar em público, qual é o momento de dar uma história, de contar uma história, de dar um exemplo, de dar um tempo, acabar de contar, esperar a pessoa processar um pouco aquilo que está sendo falado, que são técnicas também usadas e muito bem usadas no teatro. Só que na verdade não é uma formação de teatro, mas são técnicas que todas estão agrupadas. Vocês provavelmente não recebem muitas vezes o nome de técnicas da programação neurolinguística, mas também usam no teatro, assim como a hipnose e outras técnicas da psicologia, outras áreas também usam, mas que é considerado da mente humana. Eu vejo tudo interligado, principalmente com o teatro, né? Sim, isso é oratória, né? Então, assim, para você falar com qualquer pessoa, não precisa ter mais do que 1, 2 pessoas, não precisa ser para um público grande. Você tem que saber expor o que você está falando e como expor isso, que a gente sabe que você pode, isso que você está falando do exemplo, você pode falar a mesma coisa de formas diferentes, e a pessoa entender ou não entender, ou entender uma outra coisa que você não falou. Né? Então, para a comunicação em geral, seja a gente entre amigo, entre família, com um chefe, ou para uma plateia, a gente tem sempre que prestar atenção nisso, principalmente no receptor, né? Quem está ouvindo. Sim, como ele vai interagir, qual é a vivência que ele tem, qual a experiência. Que é para como a gente conseguir se comunicar com essa pessoa.
né? Porque a mesma mensagem pode ser comunicada de formas completamente diferentes. E isso, eu não sei os nomes, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, nomes diferentes para a mesma coisa. Isso. Até se formos pensar na forma, essa que nós já vamos mostrar que é a capa do livro, nós temos aqui uma forma escrita de passar um conteúdo. Estamos aqui falando com imagem para o internauta. Você tem experiência também no teatro, digo, a interação, embora imagem e voz, eu digo pessoalmente, pertinho. Eu tive a oportunidade que eu não te contei aqui ao vivo, porque o internauta sabe, te contei lá quando a gente começou no sábado, que sou locutora. Mas a imagem é outro assunto. Então, voltando a falar da comunicação, depende também do meio que vai se usar. No teatro, se nós pensarmos num gesto grande para a imagem ali, como é que fica, né? Os movimentos maiores, o tempo da fala, não combina. Então, não só o conteúdo, a forma, quem vai ouvir, a forma com que vai ser passado, tem uma série de adaptações. Então, eu tenho certeza também que a hora que você trouxe essas ferramentas que estava contando do teatro para o formato de livro, teve também uma adaptação aí tua, da sua forma de pensar, de interagir para a coisa acontecer, não é mesmo? Sim, eu acho que principalmente, eu não sei se todo mundo escreve assim, mas eu costumo ver a cena. Você chega a ver a cena. Eu fico imaginando o que está acontecendo, mesmo quando eu estou escrevendo, eu estou vendo. E às vezes é difícil, né? Principalmente se você, para mim que vem do teatro, você vai colocar isso no palco, você explica para quem está com você. Não, eu imaginei, eu tô vendo mais ou menos assim, a pessoa entende. Sabe aquele negócio que entra ali pelo lado? Quando você está conversando, funciona, mas você tem que explicar bem para colocar no papel. E tem coisas que às vezes a gente demora mais de mês, 2, 3 meses para conseguir explicar. Né? Para que aquilo seja... porque, ou para não explicar demais. E é engraçado, quando eu peguei as primeiras imagens do ilustrador, né, que foi o primeiro leitor que me deu um feedback de imagem do que ele estava lendo, né, foi muito engraçado. Porque tinham coisas que eu achei sensacionais e que eu não imaginei que eu tivesse falado. E depois eu fui reler e eu falei, realmente, dá essa leitura. E coisa assim, de personagem, que eu olhei a imagem e falei, gente, eu não imaginei ele assim. Nem de barba, nem assim, não sei o quê. E mostrei pra minha mãe, que já tinha lido. Minha mãe falou, é exatamente o que eu imaginei. E eu falei, nossa, ficou ótimo, mas é incrível. Aí você vai reler, você fala, pode ser. Mas é muito engraçado. Deixa eu mostrar a capa do livro, tô fazendo suspense aqui. Vamos ver se a gente consegue. Não sei se dá pra mostrar, acho que já deu aqui, ou mais de pertinho. Depois a gente mostra, talvez aqui mais perto, que bacana, tá um pouquinho escuro. No PowerPoint depois talvez dê pra ver melhor, acho que né? no PowerPoint a gente consegue um pouquinho mais, mas que bacana. Camila, deixa eu te fazer uma outra pergunta, voltando a um outro ponto aí que nós conversamos, com relação a esse incentivo. Como funcionou? Eu sei que você já contou, mas conta um pouquinho mais, de repente, se tem alguém aí interessado, se é uma coisa que pode participar, se você sabe se todo ano acontece, dá algumas dicas aí para o internauta. Sim, não. Esse projeto se chama PROAC, que no caso é o projeto que eu peguei, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. O PROAC, inicialmente eu conhecia ele como para teatro, né? Eles abrem editais, se você for no site no site da Secretaria de Cultura, eu tenho um PROAC na cabeça, Secretaria de Cultura, digitar no Google PROAC, você vai achar, tem editais desde projetos de literatura, de formação de público, que pode ser espetáculos montados a partir de um livro, tem para site, tem patrimônio histórico, tem um monte de coisas que eles abrem editais de tempos em tempos. Normalmente os editais se repetem anualmente. Então, por exemplo, de literatura, abre uma vez por ano, 2 no máximo. Abriu no meio do ano, que eu achei bem interessante, que eles abriram para primeiro livro. Né, que é bacana, né? Porque aí quem vai fazer o seu primeiro livro, de repente não concorre num edital com quem já fez 2, 3, 4, 5. Né? Isso é bem bacana. Então vale a pena procurar, eles pagam, no caso da literatura, da produção do livro, eles pagam toda a produção do livro. E aí assim, como não tem editora, é uma publicação independente, né? Aí a gente que tem, né, que divulgar. Você chega nesse projeto a receber um pouco como autora ou não? É só a mesma questão? Você pode, porque a gente faz um orçamento, né? Você faz um projeto e um orçamento. Legal. A gente pode sim chegar a receber. No meu caso, eu fiz um projeto para um livro de 75 páginas.
E aí eu fiz 360 páginas. Logo está explicado. Não sobrou nada, mas deu para publicar o livro, que é o mais importante. E o legal é que esse livro, ele é distribuído pela própria secretaria para as bibliotecas públicas do governo, pelo estado todo. Então eu recebi e-mails fofos de pessoas de longe, de cidades pequenas, falando que tinham gostado, que queriam saber do segundo livro. E isso é muito bacana, né? Legal, a gente recebe você já tem o seu grupinho, os seus fãs do livro, fora o seu trabalho, que já sei que tem pessoas que te acompanham há muitos anos. Eu digo especificamente desse primeiro projeto que foi o livro. É bacana. Agora que a gente está completando um ano, que divulgo pelo blog, a gente está completando um ano de blog, um ano de site, que a gente está vendo realmente o retorno das pessoas que estão lendo e comprando para dar de presente. Legal. Isso é muito bacana, né? Que eu recebo, eu li, mas eu quero comprar para dar para meu amigo. Não, me manda 2. Ou eu vou comprar, mas você já envia para a pessoa e vai com autógrafo. Então as pessoas adoram, né? Muito bacana. E para comprar o livro, como que a pessoa pode fazer? Depois no final a gente repete, e-mail, site ou alguma outra forma de contato que você queira, mas já aproveitando que você está falando sobre isso, quem quer comprar agora, tem vontade de comprar o livro, como é que funciona? Sim, pode ser pelo site do livro, que é o mestresdaluz.com, ou pode ser pelo meu blog, que é o camilaprieto.com.br. Nos dois você tem o link para compra com a gente, ou pela Livraria Cultura. No site da Livraria Cultura também tem, né? Mas a gente está agora lançando hoje, especial para o seu programa, uma promoção de fim de ano que a gente chama de amigo secreto. Legal. Né? Que a gente tem sempre aquele monte de amigo secreto na empresa, você fala, o que eu vou dar de presente? Então a gente está fazendo o seguinte, você compra um livro para você e ganha um para dar de amigo secreto. Bacana! Né? A gente não precisa se preocupar. Legal, isso a pessoa consegue facilmente no teu blog. Isso, tranquilo. Qual é o teu blog, para quem quer acessar? www.camilaprieto.com.br. Legal, já entra lá, já reserva o seu. Eu já ganhei o meu aqui, olha, gente, o meu já tá aqui do lado, esse aqui é meu. E quem quiser vai entrar lá e vai acessar. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você tá fazendo então a divulgação? Tem pessoas que te ajudam, você tem uma equipe, como é que você tá usando esse tempo de divulgação, além, claro, do blog? O que mais que você tem? Eu tenho a minha empresária, amiga, braço direito, que é a Mariana, que você já conhece. Sim, né? Que foi está quietinha lá no canto, não quis participar aqui com a gente. Ela foi... Só de longe na entrevista, dando maior apoio. Isso, linda! Ela é sempre... ela foi a primeira leitora, ela me ajudou a fazer o projeto do PROAC. Antes de eu fazer o livro, quem ajudou a fazer o projeto foi ela. Quem lia as primeiras coisas e eu mudava coisa de lugar, sempre foi ela. E aí já te deu um apoio. Aí quando o livro saiu, eu falei pra ela, vamos, né, bancar essa brincadeira, vamos fazer o site, vamos fazer o blog, né? Eu tenho uma assessora de imprensa, que é a Letícia Martins também, que me ajuda bastante, né, nessa parte mais de divulgação, porque a gente não conhece, né? Sim, o caminho. A gente não conhece, né, Adriana? A gente fica meio assim, né? O que a gente faz, quando a gente vai, como é que a gente conversa, e normalmente ela ajuda a gente nisso. Acompanha a gente em evento, a gente esteve no Prêmio Jabuti, ela estava com a gente, faz foto, foi uma delícia, foi muito bacana, mesmo foi uma honra estar lá, né? Foi muito gostoso, mas basicamente elas, e a gente trabalha com o blog, com parcerias de outros blogs, né? Porque hoje a gente tem uma possibilidade muito bacana dentro dessa esfera enorme que é a internet, que são esses blogs de literatura, né? Que através deles a gente conhece coisas que a gente não conseguiria conhecer na mídia, digamos assim, né, que do tanto de livros que são publicados, os que a gente chegam na gente como os mais, ou que estão ali na vitrine, são muito poucos, né? Eu agora tô num grupo que se chama Autores Leitores. Olha que legal, né? São em torno de 15 autores, isso é feito por um blog. No meu blog tem mais informações, se vocês quiserem saber. Legal. Então são 15 autores que tá um lendo o material do outro, né? Que são primeiras publicações e tal. E eu tô descobrindo coisas, assim, que chega a arrepiar, de cada história linda que a gente não imaginava, ou até histórias que eu não leria, que não é, né, o meu perfil de livro, que tem coisas maravilhosas. Quanto mais a gente vai procurando nesses blogs, o pessoal vai indicando, assim como indicam o meu, indicam outros independentes, indicam também, né, se gostam ou não gostam desses que são mais famosos, mais conhecidos. Mas os blogs hoje são um canal de informação, assim, que chega a ser assustador. Quando você começa a ver, você quer ler outro mundo, tudo. Que legal. A gente quer ler tudo, você quer ver tudo. Quer participar. Né? Mas é muito bacana. E eu
com a ajuda desses blogs, estou divulgando, né? E eu faço meu blog, faço algumas resenhas, né? Faço alguns textos. Mas a gente está contando de 20 blogs parceiros mesmo do nosso, né? Bacana, que resenham, que bom. divulgam, e todo dia a gente recebe e-mail. É incrível, todo dia a gente está recebendo, a gente já está na fase de falar, vamos, né, ver com calma, né, quem é, o que vai fazer, porque já não está cabendo mais, né, muita gente. Mas é muito gostoso, é muito bacana ter essa parceria. Claro, né? Que bom. Camila, conta um pouco especificamente agora do livro. A gente bateu um papo aqui falando de muitos assuntos, mas conta um pouco da história do livro. Deixa o internauta aqui curioso um pouquinho para querer já imediatamente acessar e comprar o seu livro. Conta um pouco. Em Busca do Guardião da Luz, ele faz parte de uma série de livros que conta a história da Clara, uma menina de 13 anos que descobre uma sociedade secreta. Nesse livro, ela descobre essa sociedade, descobre que os pais faziam parte, e ela é muito perguntona, ela é entrona, ela ouve atrás da porta, ela segue, ela entra por onde não devia, ela segue as pessoas escondidas para saber, ela é muito curiosa, ela faz muita pergunta, tanto que a avó fala para ela que ela adora encher o mundo de pontos de interrogação, né? E aí ela descobre essa sociedade e acaba se envolvendo nessa história e tem que ir em busca do Guardião da Luz, tem que descobrir quem que é, né, a pessoa que o pai dela treinava, né, nessa guerra da sociedade da luz com a contra-inteligência. E aí ela tem que passar por 10 dimensões que são paralelas à nossa. Então essa realidade toda tem 10 dimensões. Aí lá ela tem que encontrar pedras, né, passar por desafios. E aí tem esses personagens da contra-inteligência que são sombras, tem o Anjo da Morte, tem vários personagens assim. Ela chega a encontrar com ela mesma, né, tendo que se controlar, né, emocionalmente para algumas coisas para descobrir o nome desse guardião. Né? Então, basicamente, a história Em Busca do Guardião da Luz é essa. Bacana, gostei muito, certamente o internauta também. Olha, vamos para o intervalo, já a gente volta para conversar um pouco mais e saber mais também da Clara. Eu quero saber um pouco mais da personalidade dela. Tem algumas perguntas para saber do seu livro e com certeza também da personagem e de você. Já a gente volta, vamos para o intervalo. Fique aí na Clique TV.